gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Aqui nós temos uma frase, let's kick racism out of football. Percebam que nesse pôster a gente pode falar sobre vários aspectos que envolvem a interpretação de texto. Um dos primeiros aspectos e que a gente precisa ficar atento é na questão da linguagem, como nós já foi falado na aula passada, sobre as diferenças entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E às vezes, dentro da interpretação de texto, a linguagem verbal ela pode ser extremamente importante. Nesse caso, aqui nós temos uma campanha e dentro desse pôster nós temos alguns aspectos que são importantes e mesmo que você não saiba traduzir esse texto com perfeição, mesmo que você não consiga compreender a maioria das palavras, existem alguns aspectos que irão te ajudar. Primeiro, a gente tem aqui os cognatos, as palavras cognatas, que são aquelas palavras que são parecidas com o português e que têm a mesma escrita ou uma escrita parecida, que é, exatamente essa palavra aqui que está em destaque. Racism parece com uma palavra que nós já conhecemos, que é racismo. Mas, fora essa palavra, nós ainda temos outra palavra, que é a palavra futebol. Futebol parece com a nossa palavra futebol. Percebam que, além dessas duas palavras, tem outro aspecto dentro desse pôster que nós conhecemos bastante. Espero que esteja dando para vocês verem direitinho, mas aqui, ó, vocês percebam que é uma parte da linha do campo de futebol. Então, mesmo que você não saiba o que significa o resto do texto, você sabe que tem a ver com futebol. E pela palavra em destaque, é sobre racismo. Então, a campanha ela vai falar sobre racismo, né? Infelizmente, a gente sabe que acontece muito ainda, que é o racismo dentro dos campos de futebol. E aqui é o let's kick, que é vamos chutar o racismo. E aqui é uma expressão out of, né? Ou out of, para fora, né? Chutar. E aí tem a ver, né, com chutar, tem a ver também com o próprio futebol, né? Chutar uma bola, mas ao invés de chutar uma bola, vamos chutar o racismo para fora do futebol. Então, é importante para vocês que já escolheram a língua inglesa como língua estrangeira para o Enem, não se desesperem caso vocês não tenham um conhecimento total do vocabulário. Basta ficar atentos a essas palavras cognatas e também ao que o texto traz, ao outro aspecto não verbal do texto. Aqui eu tenho um cartaz que parece com o cartaz da atividade que nós fizemos, mas aqui já é bem mais simples. Como vocês percebem, esse texto, porque sim, né, é um texto, esse texto ele é rico de aspectos não verbais. Aqui nós temos uma mão, e percebam que não é qualquer mão, é uma mão de uma pessoa negra, né? Uma pessoa morena. E stop, se a gente for ver, existe além do símbolo da mão de uma pessoa morena,
Na palma da mão dela existe outro símbolo. Não se atentem ainda para as palavras. Vamos interpretar a linguagem não verbal. Tem o símbolo. Esse símbolo, com certeza, vocês já viram, né? Em sinal de trânsito. Agora, passando para as palavras, né? Também aqui nós temos um cognato, o mesmo que tinha no outro cartaz. Essa palavrinha também, mesmo quem não sabe muito de inglês, sabe que aqui é o não, né? Significa não. A palavra talvez mais complicada seja say, que significa dizer ou falar. Stop é uma palavra da língua inglesa, mas que é bem conhecida pra gente, né? Aqui pro nosso português. Então, pare, e é exatamente a placa, né? Essa placa de trânsito é uma placa de pare. Então, pare, né? De dizer não, pare. Diga não ao racismo, tá? Mas nós temos aqui também é uma campanha de conscientização, mas diferente das outras campanhas, essa campanha aqui, ela é um pouquinho diferente. Vamos entender por que ela é diferente. É uma campanha de conscientização, mas ela tem uma diferença. Esse cartaz é o que nós chamamos em inglês de brainstorm, né, que é chuva de ideias. É quando você coloca ou uma palavra ou várias ideias, junta, né, tudo, joga em algum lugar até você formar uma única ideia ou compreender. E aqui nós temos várias palavras, não é um texto que a gente está acostumado a ler, né, uma história, uma reportagem ou uma dissertação. Esse aqui é um texto bem diferente que traz uma mensagem e ele coloca várias palavras. Vamos nos atentar apenas para os cognatos, que é o objetivo dessa aula. Esse texto de vocês, ele está rico de cognatos. Nós temos aqui a palavra principal, tá bem grande, que é a palavra que vai dar a ideia central do texto, discrimination, que parece com discriminação, né? E aí nós temos different, diferente. Nós temos aqui uma palavra que foi cortada, mas dá para saber que é homofobia, né? Em inglês. Color, groups. Treatment. Nós temos cultural, attitudes, Caucasian, prejudice. Nós já conhecemos essa palavra. Yellow. E aqui, affirmative, promoting, term, group, government. Percebam que no primeiro momento parece que é tudo desconectado. Mas todas essas palavras, elas têm um porquê de estar aí. Todas essas palavras, elas estão colocando os grupos que sofrem preconceito. Como, por exemplo, né, aqui a homofobia, latino, aí brown, né, que são as pessoas morenas, né, que ainda sofrem. Aí tem a questão do racismo. Os latinos, né, pessoas que moram, vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos, né, que ainda podem sofrer preconceito, as pessoas que moram fora. Então, dentro desse cartaz a gente imagina que tem apenas aspectos verbais, por se tratar de um cartaz que traz um monte de palavras, mas não é só aspectos verbais. Perceba a cor, as cores. Esse cartaz, ele poderia ter sido colocado de várias cores. Ele poderia ter colocado as palavras de verde, de azul. Mas as palavras estão de que cor? Estão de vermelho.
né? E isso significa o quê? Significa também, né, as pessoas, dando a entender, né, as pessoas que já morreram, né, ou a própria violência que gera o sangue, né, que é o vermelho. Então ele coloca vermelho, esse sangue, né, de várias tonalidades diferentes. Percebam que tem uma tonalidade mais forte e outras mais fracas, mas ainda assim dentro da tonalidade do vermelho que indica o sangue. E aí, a tarefa de vocês vai ser fazer várias interpretações de uns cartazes que eu vou enviar para vocês irem percebendo, começarem a perceber que não é difícil fazer esse tipo de interpretação, tá? Beijão, fiquem com Deus. GWA em ação.